Um dia, um grupo de pessoas se encontrava em um lugar desconhecido, sem saber como chegaram ali. Entre eles, temos Cal, um mercenário, uma jovem ruiva chamada Ina, e Jean Slat, um fazendeiro e protagonista desta história. O grupo estava debatendo sobre como chegaram àquele lugar, quando de repente são interrompidos por uma pequena fada, que lhes diz que o mestre está prestes a abrir a fenda espaço-temporal e que precisam se preparar para lutar. Todos a olham confusos. A fada se apresenta como Issel e diz que é a responsável por administrar aquele lugar. Cal pergunta se foi ela quem os levou até ali, mas Issel se recusa a responder. Cal a acusa de ser descarada por sequestrar pessoas e diz que a forçará a revelar tudo. Ela o avisa para parar de agir como um idiota se não quiser morrer. Mas Cal ignora o aviso e tenta atacar Issel. Num piscar de olhos, ele sofre um corte profundo na garganta e uma mensagem aparece. Todos ao redor ficam aterrorizados ao ver a cena. Issel menciona que qualquer um que ousar tocar nela acabará da mesma maneira. Então, uma mensagem informa que o mestre está formando uma equipe com os próximos 5 membros. Logo em seguida, uma porta se abre diante deles, e a fada nomeia os escolhidos, dizendo-lhes que atravessem a porta se não quiserem acabar como outro sujeito. Antes disso, Slat interrompe, dizendo que eles são apenas guerreiros de uma estrela e que, pelo menos, deveriam receber algumas armas. Ina fica confusa, percebendo que parece que Slat já esteve ali antes. Issel concorda e se comunica com o mestre, sugerindo que ele invoque algumas armas. Os outros perguntam ao protagonista se ele sabe algo sobre aquele lugar, ao que ele responde que não sabe muito, pois não esteve ali por muito tempo. No entanto, ele afirma que, se não forem cuidadosos, podem morrer, então é melhor que peguem uma das armas invocadas, pois a batalha está prestes a começar. Ninguém entende o que está acontecendo, mas todos seguem as instruções de Slat. Em seguida, aqueles que foram nomeados entram no portal, mas não demora muito para que o sistema notifique a morte de cada um deles, até que a equipe é completamente aniquilada. Imediatamente após isso, o mestre forma uma nova equipe com as pessoas restantes. Todos se dirigem para a porta, alguns mais decididos que outros. Ao entrar, encontram-se dentro de um templo conhecido como a masmorra principal. Sua missão é escalar a torre e salvar o mundo. Slat lhes diz para não se distraírem, e após um forte clarão, todos são transportados para o meio de um campo aberto. Esse é o primeiro andar da torre, onde são cercados por uma grande quantidade de goblins, e sua missão é derrotar todos eles. Contudo, a maioria foge covardemente, com medo de morrer lutando contra essas criaturas. No entanto, eles colidem com algo em seu caminho, uma parede invisível que os impede de fugir do lugar. Tentam gritar por ajuda, mas ninguém responde. Ina lhes diz que, se derrotarem os goblins, poderão sair dali. Ela é habilidosa no uso do arco, pois seu pai era um caçador. Slat diz que lutará de perto enquanto ela dispara de longe. Os goblins começam o ataque, avançando sobre o protagonista. Ele consegue se proteger com seu escudo, e os dois continuam lutando sozinhos contra os goblins. Somos transportados alguns dias antes para entender a origem dessa situação. Slat estava em casa jogando um famoso videogame chamado Pick Me Up. O objetivo do jogo é superar os 100 andares da torre, melhorando seus personagens conhecidos como heróis. Naquela noite, o jogo anunciou um evento especial em que se abriria uma masmorra de extrema dificuldade. No jogo, os heróis são classificados de 1 a 7 estrelas. Slat nunca tinha conseguido um herói com mais de 5 estrelas, e na masmorra havia chance de obter um item para criar um herói de 7 estrelas, então ele não podia perder essa oportunidade. O problema é que, ao contrário de outros jogos, os heróis que morrem em batalha não podem ser revividos, desaparecendo para sempre. Por isso, ele decide enviar um grupo com seus heróis mais fracos para explorar o lugar. Um alerta de perigo aparece, e uma sombra com um nome estranho extermina todos. Slat acha que é um erro do jogo e lamenta não ter conseguido informações úteis. Quando, de repente, a criatura olha diretamente para ele e diz: "Te encontrei." O protagonista fica aterrorizado e, de repente, tudo fica completamente escuro. Em seguida, vê uma janela pedindo para inserir um nome de usuário. Um nome é inserido, mas não foi Slat quem o fez. Depois disso, o sistema lhe dá as boas-vindas ao mundo de Pick Me Up, iniciando o tutorial. Slat aparece no meio de uma cidade em chamas, com uma espada na mão. A missão do tutorial é derrotar os goblins que invadem a cidade. O protagonista se assusta com o quão real tudo parece, mas logo percebe que aquilo era, de fato, a realidade. Ele desvia o ataque de um goblin e o finaliza. Em seguida, nota que a paisagem é a mesma de Pick Me Up, então entende que foi invocado como um herói dentro do jogo. Antes de prosseguir para a próxima etapa,
o mestre recebe uma invocação premium de presente. Ao usá-la, um clarão aparece e outro herói é invocado, uma garota chamada Shay, uma heroína de 4 estrelas. Em seguida, o mestre Vatever une os 2 heróis em um grupo e os lança novamente na masmorra. Ao contrário do protagonista, Shay derrota uma grande quantidade de goblins em um instante, o que era esperado devido à diferença esmagadora de estrelas. Tudo estava indo bem, até que chegou o momento de fortalecer um herói através de um processo chamado síntese. Slat sabia o que isso significava e estava visivelmente preocupado. Cell aparece diante dele e pergunta o que ele está esperando. O protagonista chama pelo nome, o que a surpreende, já que ela nunca o havia revelado. Mas não é de se espantar, pois ele jogou muito Pick Me Up. Cell se pergunta por que ele parece diferente do Jean Slat que consta em seus registros, e o protagonista responde que seu nome verdadeiro é Anseoen e que ele vem da Terra. Cell mal consegue acreditar que algo assim poderia ter acontecido, mas ainda assim lhe diz que ele deve entrar no sintetizador. O protagonista se recusa, mas a fada o força, iniciando o processo de síntese. A síntese consiste na fusão de 2 heróis, sacrificando um para aumentar as estatísticas do outro. Logicamente, Slat deveria ser o sacrificado pela diferença de estrelas. No entanto, a síntese é concluída, e Shay é escolhida como sacrifício. O protagonista não entende o que acabou de acontecer. Shay lhe diz que simplesmente não foi escolhida, despede-se dele com um sorriso e diz que deixa tudo em suas mãos, antes de desaparecer por completo diante dele. De volta ao presente, os outros membros do grupo estão sendo massacrados, incapazes de lutar. O protagonista entende que foi escolhido por um erro tolo do mestre. Ao se distrair por um momento, é atacado por um goblin pelas costas, que corta seu braço. Slat se vira e, com um golpe poderoso de escudo, destrói o goblin. Nesse instante, ele se lembra da criatura que o olhou com um sorriso assustador e pensa que provavelmente foi ela quem o arrastou para ali. Furioso, o protagonista murmura que essa criatura descobrirá que mexeu com a pessoa errada e continua exterminando goblins até que não reste nenhum. Quando a batalha termina, Ina fica preocupada com o braço ferido do protagonista, mas ele responde que irá se curar assim que voltarem. A maioria das batalhas em Pick Me Up são executadas automaticamente pelos heróis. Mesmo assim, o jogo tinha uma grande quantidade de usuários, já que o fascinante era observar aquele mundo a partir da perspectiva de um deus. O protagonista era um usuário que apreciava muito o jogo, tanto que chegou a ser o jogador número 5 no ranking mundial, conhecido pelo nome Loki. Por isso, o protagonista está determinado a chegar até o fim. Depois disso, vemos a lista de todos os heróis caídos em batalha, restando vivos apenas Slat e Ina. No dia seguinte, Slat está no campo de treinamento, esforçando-se arduamente. Como herói de uma estrela, ele sabe que precisa melhorar muito para evitar morrer, então precisa se fortalecer tanto física quanto mentalmente. Ina pergunta o que ele está fazendo, e Slat responde que está treinando para matar monstros, e que ela deveria fazer o mesmo. Ina lhe assegura que ele não precisa se preocupar, pois ela não será um estorvo para ele. Slat pergunta o quão boa ela é com o arco, e Ina demonstra seu talento ao acertar diretamente na cabeça de um manequim. O protagonista reconhece que Ina é uma companheira com grande potencial. Mesmo em seu primeiro combate real, ela foi capaz de eliminar alguns goblins. Ina menciona que seu pai costumava dizer que as conexões são importantes na vida das pessoas, e propõe a Slat que sejam bons companheiros de equipe. O protagonista aceita, e uma mensagem aparece indicando que, ao formar um laço com outro herói, ambos obtêm bônus de estatísticas. Depois disso, Slat chama Cell, que aparece imediatamente, reclamando que está muito ocupada. Ela diz a ele que, se busca respostas, ele as encontrará ao superar os andares da torre. O protagonista pergunta se ele é o único que consegue ver as janelas de texto do jogo, mas Cell responde que não sabe do que ele está falando, embora seja evidente que está mentindo. Essa reação confirma as suspeitas de Slat. Ele então pergunta se o tempo dentro do jogo passa de forma diferente do tempo na Terra, e novamente percebe que estava certo pela reação da fada. Isso tira Cell do sério. No entanto, ela não pode fazer nada a respeito, pois só tem permissão para agir em defesa própria ou se um herói desobedecer às ordens do mestre. Slat explica a Ina que existe uma entidade conhecida como Mestre que pode dar ordens a eles através de Cell, e que ao chegar ao andar 100, eles devem obter sua liberdade. Enquanto isso, terão que lutar constantemente contra monstros, e é por isso que precisam ficar mais fortes. Ina pergunta se será possível fazer isso estando apenas os dois, e Slat responde que o mestre continuará invocando mais heróis ao longo do tempo e que, por enquanto, suas vidas dependem das decisões dele. É explicado que os heróis podem ter mais poder de combate do que outros, apesar de terem o mesmo nível de estrelas, e isso depende do quanto se dedicam ao treinamento.
Existem 3 parâmetros que o mestre pode usar para categorizar os heróis. Primeiro, a mentalidade, pois heróis que entram em pânico facilmente não são úteis para o mestre. O segundo são as habilidades. Heróis de alta classificação possuem habilidades já aprendidas, enquanto heróis de classificação baixa precisam descobri-las com o tempo. E, finalmente, a capacidade física, na qual Slat está trabalhando. 3 dias se passam desde então, e o mestre se conecta novamente ao jogo. Slat adquiriu algumas habilidades, como espadachim iniciante e técnicas com escudo. O mestre começa a invocar novos heróis, pois são necessárias 5 pessoas para formar um grupo. 3 heróis de uma estrela são invocados, e Ina imediatamente lhes diz para se prepararem para lutar e que explicará melhor as coisas quando estiverem seguros. A porta é aberta, mas os novos heróis, como de costume, se recusam a entrar. E Cell os coloca força e diz para obedecerem suas ordens, como os outros 2. A porta se fecha, e Cell lhes deseja sorte. Os 5 são transportados para o segundo andar, onde 2 goblins e 2 lobos os esperavam. Os novos entram em pânico, o que reduz suas estatísticas em 30%. Ina também fica assustada, mas Slat a faz recuperar a razão e suas estatísticas, ao contrário dos outros, que parecem não ser úteis na batalha. Os lobos atacam, e o protagonista consegue atravessar o focinho de um com sua espada, finalizando-o no chão. O outro lobo se lança sobre ele, mas Slat bloqueia com seu escudo e, com um contra-ataque rápido, o derruba. Slat pergunta a Ina como está lidando com os goblins, que vemos caídos, cobertos de flechas. O protagonista lhe diz que já estão mortos e que ela pode parar de atirar. Assim, o segundo andar é concluído, e todos são devolvidos à sala de invocação, que começa a subir em direção ao terceiro andar. Depois disso, o mestre sai do jogo, o que dá um respiro ao protagonista e aos demais. Slat percebe que o mestre parece jogar apenas um andar por dia, o que lhes dá tempo para treinar. Ina reclama que os outros 3 não fizeram nada. Slat responde para não se preocupar com eles, pois logo desaparecerão, seja por morte em batalha ou por meio de uma síntese. Um dos 3 se aproxima do protagonista de maneira ameaçadora, mas Slat o coloca em seu lugar com um simples golpe, dizendo para levarem as coisas a sério, pois, enquanto eles não faziam nada, ele e Ina estavam sangrando na batalha. Os dias passam, e ambos continuam treinando e melhorando suas habilidades, enquanto os outros 3 procuram uma saída que claramente não vão encontrar. Ina treina disparando em Slat enquanto ele tenta desviar das flechas. Ele é atingido por uma delas, e Ina não consegue evitar a preocupação. Mas o protagonista lembra que, ali, os ferimentos cicatrizam rapidamente e que ele obteve uma habilidade chamada resistência à dor. Sentir dor é uma prova de que ainda estão vivos, então continuam o treinamento. No dia seguinte, o mestre se reconecta ao jogo, e Cell chama todos para que se preparem. Ina está animada para testar os resultados de seu treinamento, enquanto os outros continuam reclamando com Cell. Irritada, ela lhes dá uma tremenda surra até que decidam obedecer. Já no terceiro andar, encontram um grupo de goblins melhor equipados que os anteriores. No entanto, com o treinamento que tiveram, isso não é problema para eles, e de fato, derrotam rapidamente os goblins. Como de costume, os demais não fizeram nada. Slat comenta que isso é até melhor, pois assim não precisa dividir os pontos de experiência, já que quem não participa da batalha não recebe experiência. E Cell dá uma sugestão ao mestre de que deveria colocar os heróis desobedientes para correr em círculos. O mestre os manda de volta para o primeiro andar, com os mesmos monstros de antes. Claramente, isso não representa um desafio para eles, mas o mestre os retorna ao mesmo andar várias vezes, até ficarem completamente exaustos. O mestre decide que basta por hoje. Ina está cansada de lidar com aqueles inúteis. Slat lhe diz que isso logo terá fim. Ina não entende a que ele se refere, quando de repente ele se vê diante da sala de síntese, pois o mestre está prestes a iniciar o processo novamente. Os 3 ficam confusos, mas o protagonista é o único que sabe o que vai acontecer e não sente remorso, pois eles tiveram muitas chances. Vendo claramente quem lutou e quem apenas se encostou, o mestre adiciona Ina e Slat aos seus heróis favoritos. Em seguida, ele escolhe Ina e um dos outros para passar pela sala de síntese. Slat diz a Ina para não se preocupar, pois nada lhe acontecerá. O tipo pergunta o que acontecerá se entrarem ali, ao que o protagonista responde que serão julgados por suas ações. O sujeito argumenta que ele não fez absolutamente nada, algo com o qual Slat não poderia concordar mais, pois teria sido diferente se ao menos ele tivesse simulado lutar. Ambos entram na sala e a síntese começa. O sujeito começa a desaparecer e, depois de um tempo, apenas Ina sai do local, subindo de nível e adquirindo a habilidade Olho de Falcão. Ina não entende o que acabou de acontecer,
E então Slat explica que naquele lugar, aqueles que são inúteis morrem como sacrifício. É a vez da próxima síntese, na qual os escolhidos são Slat e outro dos sujeitos restantes, ninguém menos que Toby, o mais problemático dos três. Ambos entram na sala e Toby entra em pânico. Depois de um tempo, a síntese é completada, e Slat sai com um nível a mais e habilidade com postura. O protagonista diz ao sujeito restante que ele teve sorte, e esse fica nervoso com o que acabou de presenciar. Ina sente medo de que o mesmo lhe aconteça se algum dia se tornar inútil aos olhos do mestre. Slat diz que, à medida que avançarem, os monstros ou jogadores serão mais fortes. Então, se ela quer viver, precisa ficar perto daqueles que são fortes. No dia seguinte, no campo de treinamento, Ina diz ao protagonista que contará com ele, seguindo o conselho de permanecer com os fortes. De repente, alguém mais se aproxima. É o sujeito restante, que se apresenta como Aaron e se desculpa por ter sido tão estúpido e covarde ao deixá-los lutar sozinhos. Ele diz que agora será diferente e pede que também cuidem dele. Slat diz para ele provar que é confiável e joga uma arma para testá-lo. É uma lança, pois, segundo o protagonista, é a arma mais fácil de usar. Além disso, sendo 3 na equipe, o mais eficiente seria que cada um tivesse um alcance de ataque, próximo, médio e à distância, respectivamente. Ele diz para Aaron se preparar para lutar, o que o surpreende, pois pensava que seria ensinado. O protagonista responde que ele mesmo aprendeu a lutar sozinho, então Aaron deve fazer o mesmo. Além disso, deveria se sentir grato por ter um oponente para praticar, em vez de simples manequins. Aaron fecha os olhos e lança um ataque às cegas, uma falha que o protagonista aproveita para lhe dar um chute direto no estômago. O golpe faz Aaron vomitar, e o protagonista diz que eles estão jogando suas vidas na linha de frente e que, se fosse um monstro, Aaron já estaria morto. Ina questiona se ele não está sendo duro demais para uma primeira vez, mas o protagonista responde que não quer ter que cuidar de mais alguém e que o deixará para trás se ele não for capaz de acompanhar. Logo depois, ele pergunta a Aaron se ele tem família, ao que ele responde que tem uma irmã mais nova que o espera. Slat diz que seria uma pena se ele não pudesse voltar para casa por causa de um monstro ou por ser sintetizado. Isso faz Aaron refletir, e o protagonista aprecia o brilho que vê em seus olhos. Momentos depois, o mestre constrói um novo edifício, especificamente uma forja. Slat chama Issel e pede que envie uma sugestão ao mestre sobre renovar o repertório de armas, pois, ao construir a forja, deveria ser capaz de fazer isso. Issel pergunta como ele sabe disso, e o protagonista responde que é um post popular no site do jogo, postado por Locke. Issel se surpreende que ele conheça Locke, o que faz sentido, já que ele também era um jogador de Pick Me Up. A fada diz que, ao contrário dele, que provavelmente ficou nos níveis mais baixos, Locke era um deus do Pick Me Up e que provavelmente teria sido o jogador número 1 se tivesse um herói de 7 estrelas. Slat pergunta por que ela gosta tanto desse tal de Locke, e ela, como uma verdadeira fã, responde que ele é quem torna o impossível possível. Slat a interrompe, dizendo que lamenta informá-la de que ele é o próprio Locke.